gerados para amar, viver para se doar. No amor que vem de Deus é fundador. Celebrar é comungar, o verbo que vem do Pai, dos corações dos pobres, filhos do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu Espírito. Tudo vem de ti, Senhor, fruto do teu amor na cruz. Queridos irmãos e irmãs, amigos de São Paulo, estamos aqui com São Paulo para continuar nosso percurso. A semana passada entramos na terceira parte dessa segunda carta aos Tessalonicenses, que constitui o coração doutrinal dessa carta e que é sobre a volta, a vinda de Jesus Cristo, a vinda gloriosa de Jesus Cristo nos fins últimos. A diferença com a primeira carta, que já sublinhou a importância dessa vinda, a diferença dessa primeira carta é que nessa segunda carta, Paulo vai dar precisões. E podemos dizer que vai desenvolver mais que a profecia, como a primeira, vai desenvolver o ministério pastoral do apóstolo. Então, a semana passada já entramos numa primeira precisão importante, que uma revelação profética deve ser sempre interpretada pelo carisma pastoral, para saber para verificar, finalmente, se essa profecia é justamente inspirada pelo Espírito de Deus, que concerne manifestações carismáticas, que concerne palavras, ou que concerne cartas, como diz Paulo, e cartas que são assinadas por nós, de nossa parte, e então tudo isso precisa de ser verificado pastoralmente. Vimos isso a semana passada, eu não vou insistir. Mas hoje chegamos na página 284 do livro de São Paulo e vamos passar aos sinais precursores. Quais serão os sinais precursores da volta de Jesus Cristo? E isso que é muito interessante nessa segunda carta, porque não tinha esses detalhes na primeira Tessalonicenses. Então vamos ler 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3b a 7. Deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar-se por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. São palavras um pouco misteriosas, hein? Mas interessantes. Vamos aprofundar. O primeiro dos sinais precursores que vai preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será uma apostasia geral. Uma apostasia geral. E Paulo vai dizer, o versículo 5, você se lembra que já vos falei. Versículo 5 que acabamos de ler. Se você pode ir verificar. Você se lembra quando eu era perto de vocês que eu já vos falei? Ele diz exatamente, não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Porque é engraçado de ver que Paulo, que fundou essa comunidade de Tessalônica, pequena comunidade local, porque é tão trabalhado por essa questão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E para
consagrar duas cartas, a primeira Tessalonicenses e agora essa segunda. Então, é interessante de se fazer essa pergunta. Então, ele vai nos indicar que antes que chega essa vinda de Jesus Cristo, vai acontecer uma apostasia. Mas se Paulo estava conosco, poderíamos dizer, mas o que o Senhor recebeu de dizer isso? Por que o apóstolo recebeu essa coisa? Apostasia, o que significa? Do latim, explica isso na página 285, do latim que significa abandonar, abandono, desistência. Do latim, apostasia. Do grego, apo e stenai. Apo, que significa longe, afastado. E stenai, se colocar longe. Então, apostasia no grego como no latim é o mesmo significado, se afastar de Deus, se afastar da fé, se afastar da vida cristã. Apostasia geral significa isso. Acontecerá que um povo e que muitas pessoas vão se afastar de Deus. No sentido bíblico, é isso que acontece. Então, em primeiro, como diz Paulo, em primeiro deve vir primeiro a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3. Um afastamento de Deus, um afastamento como voluntário de Deus. Depois, na página 286, na encíclica de Jean Paul II, Evangelium Vitae, número 54, Jean Paul II fala de um detalhe que parecia como uma apostasia. Podemos ler? Nos primeiros séculos, o homicídio se contava entre os 3 pecados mais graves, juntamente com a apostasia e o adultério, e exigia-se uma penitência pública particularmente onerosa e demorada. Então, Jean Paul II sublinha que o início do cristianismo, quando começou o cristianismo, os 3 grandes pecados mais graves que precisava de professar uma penitência pública, imagina, um pecador público devia fazer uma penitência pública, exigente, concernava 3 pecados, que significa homicídio, matar alguém, apostasia da fé e o adultério. São 3 pecados que são, desde o início do cristianismo, sublinhados como muito graves. Claro que durante a história de 2000 anos de cristianismo, aconteceram várias ondas de apostasia. Eu tentei, preparando esse momento formativo, de dizer, por exemplo, não foi exatamente uma apostasia, mas no século XVI, quando os reformadores Lutero e Calvino fizeram a reforma protestante, a França, a Alemanha, a Suíça e outros países da Europe do Norte, Europe de l'Ouest, se tornaram protestantes. Bom, você pode me dizer, mas não deixaram de ser cristãos. Mas eles passaram do catolicismo à igreja protestante, a nobreza francesa, por exemplo, de um dia para o outro, passou protestante, a metade da nobreza francesa, a aristocracia francesa, passou da igreja católica à igreja protestante. Um movimento que foi muito rápido. Então, pode acontecer movimento na história que são, assim, uma transformação da fé que pode acontecer, é muito vulnerável, podemos pensar isso. Vamos ler também o Papa Francisco, que no 29 de janeiro de 2018 fala de
uma indiferença que é já como uma forma de apostasia. Podemos ler? Não me canso de repetir que a indiferença é um vírus que contagia perigosamente a nossa época. Um tempo no qual estamos cada vez mais ligados com os outros, mas sempre menos atentos ao próximo. Para resgatar a nossa humanidade, para recuperar uma compreensão humana da realidade e superar muitas formas deploráveis de apatia em relação ao próximo, temos necessidade desta memória, desta capacidade de nos unirmos na recordação. Fazer memória, para não cair numa apatia, numa indiferença em relação com os outros e em relação com Deus. Finalmente, quando começamos uma apatia da fé, uma indiferença, um relativismo da fé, tem uma repercussão depois sobre nossa maneira de viver com nossos irmãos. Vai se tornar também um relativismo da caridade. Bom, pouco importa. Então, isso é muito importante de bem sublinhar, primeiro ponto. Então, uma apostasia geral, contra isso devemos nós fazer um exercício de memória, de nos lembrar as graças de Deus, os bem-feitos de Deus. Pode acontecer no plano pessoal. Uma pessoa que está relativizando a sua vocação, sua fé, seu chamado, vai começar a se relaxar também na caridade com seus irmãos e vai começar uma apostasia, um afastamento de Deus, progressivamente, e um afastamento dos irmãos, afastamento da comunidade, afastamento da vida espiritual. E se chama isso apostasia. E podemos ver que pode ser um movimento social de um país, de um povo, mas pode ser também no plano pessoal. Quando Paulo fala de uma apostasia, várias vezes, e também Jesus no Evangelho, junta a apostasia perseguições. É um tempo que acontece perseguições da igreja, perseguições dos cristãos. Então, é ligado. Muitas vezes, o tempo da apostasia acontece num tempo de perseguição. Bom, podemos entender por quê. Porque o cristão que tem medo vai começar a se resfriar, vai começar a se afastar. Tem medo de ser perseguido, tem medo de ser insultado, acusado. Então, eu vou buscar uma vida mais tranquila. A igreja é perseguida, então eu não vou me mostrar na igreja. Então, podemos ver que são interligados esses movimentos que acontecem com a apostasia. Vamos ler no Evangelho de Mateus 24, que se chama o discurso escatológico de Jesus. Mateus 24, 9 a 12. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nessa palavra de Jesus, já temos as indicações que são ligadas, 3 indicações ligadas. Perseguição dos cristãos, vocês serão entregues aos tormentos, alguns serão matados, serão odiados de todas as nações em causa de meu nome, por causa de meu nome. E depois, algumas, deixa-me ver, alguns ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente, se odiarão uns aos outros, por causa de meu nome. Então, perseguição. Segundo detalhe, surgirão falsos profetas, falsas profecias, que são no mesmo momento. E pelo crescimento da iniquidade, o amor
de muitos esfriará. O amor de muitos. Então, não será só um relativismo da fé, um relaxamento da fé, apostasia da fé, mas será a apostasia da caridade. A caridade se resfriará, as pessoas vão se tornar arrogantes, duras, afastadas uns com os outros. Então, podemos ver que quando a fé começa a se relaxar, provoca também o relaxamento, o endurecimento em relação com a caridade. E Jesus vai falar em Lucas 17, de 26 a 30, como eu citei na página 287, acontecerá para preparar o dia do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Voilà. O dia do Filho do Homem o Filho do Homem é o título que é dado ao Messias. O Messias, a partir do livro de Daniel, que é um livro de forma, de estilo apocalíptico do judaísmo, apocalíptica do judaísmo, quando João fala do Apocalipse, não é novo. Se conhecia esse estilo literário desde Ezequiel, Daniel, tem elementos, estilo literário da Apocalipse judaica. Então, nessa dimensão da Apocalipse judaica, o Filho do Homem é um título do Messias. E Jesus vai se atribuir, vai se dar esse título para revelar o Messias que se aproximou. Então, tudo isso mostra e pode anunciar os sinais precursores. Vamos ler agora uma palavra de uma formação de nosso primeiro bispo na França, que me ensinou São Paulo. Ele foi meu primeiro professor de São Paulo e depois se tornou um grande amigo nosso, e que chama justamente, ele chama nesse comentário o que ele pensa, o que será a apostasia. É a ausência da pregação que nos conduzirá à apostasia. A primeira tarefa do evangelista, do padre, do diácono é anunciar a palavra. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. É a mesma coisa no Apocalipse com as testemunhas da palavra. A deficiência de homens de igreja conduzirá à apostasia no fim dos tempos. Deus deixa nas nossas mãos o destino do mundo. Seja como for, a nossa certeza é grande. Qualquer que seja a potência do mal, ele está sempre sob o controle de Deus. Voilà. Mesmo se o poder do mal é grande, ele permanecerá sempre sobre o controle de Deus. Mas é interessante de ver que nos anos 70 e 80, 82 exatamente, no curso das cartas aos Tessalonicenses, com Monsenhor Brunon, Dom Brunon, ele sublinha que a apostasia será por falta da pregação. Os homens da igreja vão se calar. No efeito da perseguição e por medo de ser matado, de ser entregue, finalmente, pode acontecer que os homens da igreja podem se calar por causa do medo que pode acontecer. Na página 289 do livro, eu fiz uma recapitulação, como uma lista recapitulativa de
dos sinais que vão acontecer nessa volta, nessa vinda gloriosa de Jesus, e com esses sinais, Apocalipse, perseguições, o homem da impiedade, todos esses sinais são recapitulados a partir dos evangelhos e, sobretudo, do discurso de Jesus em Mateus 24, Mateus 25, Lucas 18, Lucas 21. E vamos fazer uma leitura dessa lista. Primeiro, Mateus 24, 5. Muitos virão em meu nome, dizendo: O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. O Cristo sou eu. Então, o anticristo que vai colocar no lugar, se colocar no lugar de Cristo. João vai falar do anticristo. Então, uma primeira indicação. Depois, Marcos 13, 25. Os poderes que estão nos céus serão abalados. Os poderes que estão nos céus serão abalados. Bom, significa movimento de catástrofes naturais. Bom, mas acontece agora, acontecerá. Né? Outros elementos. Mateus 24, 6, 7. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Também, na história da igreja, acontecia várias vezes esse tipo de sinais. Outra referência, Mateus 24, 9, 10. Perseguições contra os cristãos. Perseguição contra os cristãos começou já no início do cristianismo também. Marcos 13, 14. A abominação da desolação instalada onde não devia estar. Já podemos ler também que no século II antes de Jesus Cristo, o rei Antíoco Epifane, que se instalou no templo de Deus. Bom, então acontecia, pode de novo acontecer. As coisas se repetem. Depois, Mateus 24, 11. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Falsa profecia, falso profeta que engana, que seduz. Cuidado com esse tipo de sedução. Depois, Mateus 24, 12. O amor de muitos esfriará. O amor de muitos se esfriará. E a caridade, e quando a caridade vem a se resfriar, a se esfriar, é a dureza do coração, a arrogância e a falta de respeito que acontece. Lucas 18, 8. O desaparecimento da fé. Desaparecimento da fé. Depois, 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, agora, é a segunda parte dessa lista, são os elementos positivos. Fizemos uma lista de elementos negativos. E você pode ver que nessa lista de elementos negativos, o que é atacado, finalmente, de nossa fé é o coração de nossa fé. As virtudes teologais. Fé, esperança, caridade. Que recebemos como dons de Deus no batismo e que devemos fazer fructificar como talentos. Os três que são atacados são a fé, a esperança, o amor. A fé vem a desaparecer, a esperança é como roubada, como dizia o Papa Francisco no início do seu pontificado, não se deixar roubar a esperança. E a caridade se resfria. Agora, temos a sublinhar elementos positivos que acontecerão nesses últimos tempos. Quais serão esses elementos positivos? Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Tem méritos. Tem méritos por aqueles que vão conhecer essas provações, mas que serão perseverantes até o fim. Depois, Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Apesar disso, e esperamos que Monsenhor Bruno
não vai ter razão, porque os homens da igreja vão se calar, então isso que vai provocar a apostasia. Mas Jesus diz, a boa nova será proclamada. Então não devemos desanimar de continuar de pregar a palavra de Deus. Não é só de ler, não é só de explicar, não é só de pensar, como os filósofos, a filosofia, é de especular, pensar, explicar, compreender. Mas a palavra de Deus precisa de ser pregada para suscitar a fé, para começar a fé e conservar a fé. Depois, outro sinal, Marcos 13, 11. O Espírito Santo vos inspirará. Voilà, a força do Espírito Santo que vai continuar de nos acompanhar. Nós seremos lançados fora sozinhos. E Lucas 21, 9, Jesus vai dizer: Não tenhas medo. não tenhas medo. Como diz João Paulo II, no primeiro dia de seu pontificado, não tenhas medo. Depois, Lucas 21, 18. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. A delicadeza de Deus, Ele vai vos acompanhar em todos os detalhes, até o cabelo de vossa cabeça. Lucas 21, 28. Levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Quando essas coisas acontecerão, será o momento de pensar, mas Jesus vai voltar. Então, será nossa libertação total e eterna, porque será a ressurreição definitiva e a vinda definitiva. Depois, Mateus 24, 42. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força. Para receber a força. A força não vem de nós, ela é alimentada pela graça de Deus. Enfim, Marcos 13, 31, que deve nos acompanhar. Minhas palavras, porém, não passarão. Não passarão. Seremos acompanhados sempre até o fim pela palavra da graça de Deus. Então, isso pode ser muito exigente, né? Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a graça nunca faltará. A justificação principal dos apostatos, se podemos dizer assim, é de dizer não, deixa o evangelho, deixa a fé, é muito difícil para viver isso, é muito difícil. Mas são pessoas que vão se enganar, dizendo, e vão seduzir as pessoas fracas, porque vão dizer o evangelho é exigente, é pesado demais. É verdade, mas é possível. É difícil, mas é possível com a graça de Deus. E cada pessoa, se ela vem a esquecer a graça de Deus, ela vai dizer, não, eu não consigo. Muitas pessoas podem, alguma vez, deixar a vocação dizendo, é bonito, é lindo na vida dos outros, mas para mim, eu não tenho mais força, eu não tenho capacidade. E a pessoa se autodeclara. A apostasia começa desse jeito. A pessoa acha que, finalmente, a graça não será suficiente. É um problema. Esse tempo de apostasia deve nos fazer refletir que devemos guardar o santo temor, o dom espiritual do santo temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. Santo temor de Deus para vigiar e não deixar relativizar a nossa fé. Podemos perder a fé. Do lado de Deus, nunca Deus vai retirar o dom da fé. Não podemos perder nesse sentido, mas podemos perder a fé porque ela é um dom confiado. Ela é um dom confiado. E se eu venho a relativizar a fé, bom, ela vai se afastar, ela vai se tornar mais diluída, perdida e sem força. Então, isso é possível, como também perder a caridade, como também perder a esperança. Página 291, Jesus, nas palavras do discurso escatológico, deixou
alguns marcadores, não sei se existe essa palavra em português, marcas, pistas. Ele deixou alguns indícios para dizer que devemos vigiar para não perder a fé, não resfriar a caridade e não deixar passar a esperança. E vamos ler a parábola dos talentos que são confiados. E quando se fala de talentos, de moeda, de peça de ouro, você pode pensar, os talentos recebidos são a fé, a esperança e a caridade. Vamos ler Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é estranho essa parábola, mas é muito interessante, porque ela mostra senhor, dono, que parece que é dono de banco, e que deve entregar, que entregou dinheiro a seus empregados. Então, devemos fazer, claro, uma adaptação para dizer, bom, esse senhor é o próprio Senhor, é Deus, e também cada um dos funcionários são aqueles que são chamados, como nós, por exemplo. Mas, nesse caso, é uma parábola, não é exatamente a aplicação de uma história. E uma parábola é um exemplo, uma comparação. O que foi confiado por Deus não é dinheiro que foi confiado por Deus, porque já saberíamos. Não é dinheiro que Deus nos confiou, mas Ele nos confiou graças, dons espirituais, carismas, vocação, como dizemos, fé, esperança, caridade, todos esses dons que são confiados, os dons espirituais, e também que marca a nossa vida de uma maneira muito forte e particular, são dons confiados e nós devemos frutificar esses dons, porque senão
o risco de perder. Não é de perder do lado de Deus, ele não vai retomar. Tudo que Deus pode dar é dado para sempre. Mas de nosso lado, podemos perder de uma maneira relaxada, inútil. Que pena de perder os dons de Deus. É isso que queremos dizer. Depois, na página 291, tem uma citação do Catecismo que pode explicar, número 675, o que é essa apostasia geral. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição, que acompanha a sua peregrinação na terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, do pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Então vamos ver mais longe depois o que significa esse mistério da impiedade que vai se juntar à apostasia geral. Mas podemos ver também uma palavra, vamos deixar agora, porque no discurso escatológico já falamos várias vezes, e vamos deixar Mateus 24, como citamos na página 292, e também passar a essa declaração do Sínodo de 1999, na beira do Jubileu 2000, os bispos se reuniram em Sínodo, outubro de 1999, e já falaram de um risco, na Europa sobretudo, um risco de uma apostasia geral. Esse Sínodo dos bispos fala, na página 292. O risco de uma Descristianização. O risco de uma descristianização. Descristianização, tá? O risco de uma descristianização progressiva e radical do continente. Em certos países já há um grande número de pessoas não batizadas e que não conhecem os fundamentos do cristianismo. E é por esta razão que sublinha o instrumento laboris, que alguns falam de uma espécie de apostasia da Europa. Justamente, e para trabalhar contra essa onda que nossa comunidade nasceu, para formar os cristãos nos fundamentos. São muitas pessoas que não são batizadas, que não conhecem os fundamentos do cristianismo. Tem uma ideia sobre a igreja, mas não conhecem os fundamentos. E por isso que nossa comunidade foi fundada, Sementes do Verbo, para dar os fundamentos da vida cristã, fundamentos da vida espiritual. E de, assim, armar e dar firmeza à nossa vida espiritual, à nossa vida de fé. Foi nesse sínodo que um cardeal francês falou com essa expressão de uma apostasia tranquila. Isso é terrível, hein? Chegou na Europa uma onda de apostasia tranquila. As pessoas não têm movimento de consciência nenhuma. É normal. É assim. Na minha infância, minha juventude, eu fui um homem da fé, eu acreditei, eu gostei, eu fui feliz de cantar na igreja, de acompanhar o grupo de oração, de não sei o quê, de dar ajuda aos pobres. Mas depois, eu deixei, eu me afastei de tudo isso. Uma apostasia tranquila. Não faz problema. Não tem problema com isso, não tem combate, não tem nada, onda que acontece. O Papa Francisco também fala de uma outra maneira de se deixar desviar. Quando um cristão se torna recuperado por uma ideologia.
O Papa Francisco declarou isso no primeiro ano de seu pontificado. Quando um cristão torna-se discípulo de uma ideologia, ele perdeu a fé. Ele não é mais um discípulo de Jesus, ele tornou-se um discípulo desta maneira de pensar. O conhecimento de Jesus é transformado num conhecimento ideológico e até mesmo moralista, que fecha a porta com todas as suas prescrições. Voilà, nossa vida cristã não é ideológica. Não podemos ser cristãos ideológicos. Hein? Como nos anos 70, tinha cristão marxista, hein? Que fazia uma cristão, mas que fazia uma propaganda, uma defesa ideológica marxista, por exemplo. Não podemos fazer isso. Hein? Ou pode ser uma ideologia, não sei, espírita atrás, que é uma mistura. Não podemos fazer isso. Ser cristão, hein, evangélico e espírita, ou evangélico e marxista, ou evangélico e não sei qualista. Hein? Não podemos. São ideologias que provocam uma deviação, uma recuperação, uma dispersão. Então, é muito importante de bem perceber isso. Vamos agora, para concluir, vamos acompanhar essa citação que é muito grande no livro, que concerne 3 páginas, 293, 94, até 96. Vamos acompanhar esses últimos minutos para ver que essa declaração do Papa Bento XVI, que foi em 2019, sobre os abusos sexuais na igreja, são muito atuais. E vamos ver alguns elementos juntos. Neste contexto, é necessário se referir a um texto importante do Apocalipse de São João. O diabo é identificado como o acusador que acusa nossos irmãos diante de Deus dia e noite. O Apocalipse, em seguida, leva um pensamento que está no centro da narrativa do livro de Jó. Ali se diz que o diabo procurou mostrar que a retidão de vida de Jó perante Deus era meramente externa. E é exatamente isso que o Apocalipse tem a dizer. O diabo quer provar que não há pessoas corretas, que sua retidão só se mostra externamente. Isso é muito importante de fazer essa referência com o livro de Jó, porque Deus se alegrou de ver a integridade, a dignidade de Jó. E o diabo vem dizer a Deus, mas tu te alegra da beleza da vida de Jó, mas ele é muito interessado, não é gratuito. Se tu vem a tirar seus bens, os bens que você doou, se tu retira teus bens, ele vai te amaldiçoar, ele vai se afastar de ti. E Deus vai permitir essa grande provação de Jó, de retirar muito de seus bens, mas Jó continuou firme até o fim. A mesma coisa, hoje o diabo retira a dignidade de muitos homens de Deus, acusando de uma maneira muito grave homens, padres, e sempre assim, começa assim. Temos um amigo cardeal que nos diz as perseguições começam sempre acusando os padres. Pode ser que tem alguns, talvez numerosos, que têm pecados graves, mas de generalizar, as perseguições sempre começam com os homens de Deus, os padres da igreja. Então, é isso que quer dizer também Bento XVI. Cuidado nessa manobra que é sempre a mesma do acusador. Podemos continuar. Se alguém pudesse se aproximar, as máscaras da virtude cairiam rapidamente. A narrativa começa com uma disputa entre Deus e o diabo, na qual Deus se referiu a Jó como um homem verdadeiramente justo. Agora ele será usado como um exemplo para provar quem está certo. O diabo pede que todas as suas posses sejam removidas para ver que nada resta de sua piedade. Deus permite que ele faça isso.
depois do qual Jó sai vencedor. Então o demônio pressiona e diz: pede pele após pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que possui. Mas estende a mão, fere-o na carne e nos ossos. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então Deus dá ao demônio uma segunda tentativa. Ele também toca a pele de Jó e só lhe é negado matá-lo. Para os cristãos, é claro que este trabalho, que se coloca diante de Deus como um exemplo para toda a humanidade, é Jesus Cristo. No Apocalipse, o drama da humanidade nos é apresentado em toda a sua plenitude, a sua amplitude. O Deus Criador é confrontado com o diabo que fala mal de toda a humanidade e da criação. Ele fala não só a Deus, mas acima de tudo ao povo. Veja o que este Deus fez. Supostamente uma boa criação, mas na realidade miserável e repugnante. Essa forma de denegrir a criação é uma forma de denegrir a Deus. Ele quer provar que o próprio Deus não é bom e afastar-nos dele. Então, é isso que provoca a apostasia, de começar a duvidar, começar a relativizar sobre a bondade de Deus. Finalmente, esse Deus não é tão bom. Ele fez uma criação que é torta, que não é boa, como pretende dizer sua palavra. Então, começa a entrar a suspeição e a dúvida, a partir da revelação mesmo de Deus. A atualidade daquilo que o Apocalipse nos fala é evidente. Hoje, a acusação contra Deus consiste em denegrir pura e simplesmente a sua igreja com o objetivo de nos afastar dela. A ideia de uma igreja melhor, feita por nós mesmos, é, na verdade, uma proposta do diabo, com a qual ele quer nos afastar do Deus vivo, usando uma lógica enganosa em que podemos facilmente cair. Não, ainda hoje a igreja não é feita apenas de peixes maus e joio. A igreja de Deus também existe hoje, e hoje é o mesmo instrumento pelo qual Deus nos salva. É muito importante opor as mentiras e as meias-verdades do diabo com a plena verdade. Sim, há pecado e mal na igreja, mas ainda hoje há a Santa Igreja que é indestrutível. Mas a Santa Igreja é indestrutível. Tem pecados graves, mas ela tem palavra de vida eterna. Também hoje há muitas pessoas que humildemente acreditam, sofrem e amam através de quem o verdadeiro Deus, o Deus amoroso, se mostra a nós. Deus também tem suas testemunhas, os mártires, no mundo atual. Nós apenas precisamos estar atentos para conseguir vê-los e ouvi-los. A palavra mártir é tirada da lei processual. No julgamento contra o diabo, Jesus Cristo é o primeiro e verdadeiro testemunho de Deus, o primeiro mártir, que desde então tem sido seguido por inúmeros outros. Hoje, a igreja é mais do que nunca uma igreja dos mártires e, portanto, um testemunho do Deus vivo. Se olharmos em volta e escutarmos com um coração atento, hoje poderemos encontrar testemunhas por toda parte, especialmente entre as pessoas comuns, mas também nas altas fileiras da igreja, que defendem a Deus com suas vidas e seus sofrimentos. E há uma inércia do coração que nos leva a não querer reconhecê-los. Uma das grandes e essenciais tarefas de nossa evangelização é, na medida do possível, estabelecer habitats de fé e, acima de tudo, encontrá-los e reconhecê-los. Então, com essas palavras que são cheias de esperança, na nossa obra de evangelização consiste a criar habitats da fé, lugares de fé, pontos, oásis de fé, de caridade, de vida fraterna, e de reconhecer aqueles que já existem e reconhecer como tais. Então,
que com essas palavras, essa visão do Papa Bento XVI me parece muito interessante. É um pastor que diz, cuidado, vigiai. É muito importante de fazer essa leitura a partir, inspirada pelo Papa Bento XVI, da Sagrada Escritura, com coisa que aparecer várias vezes na história. Então, eu quero concluir com essa palavra de um filósofo francês, Jacques Maritain, que diz: a igreja na sua pessoa é santa. A igreja na sua pessoa é santa. Claro que ela é pecadora no pessoal. Nos membros das pessoas, ela é pecadora. Mas a igreja na sua pessoa, com grande P, é santa. Que nosso Senhor nos guarde nessa fé, nessa esperança, nessa caridade. E que Deus vos abençoe. Quero estar nessa graça da vivência do amor, testemunhar a alegria de ser sementes do Senhor, profetizar que Tu nos amas, ó Senhor, que Tu nos amas, ó Senhor.